Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula sobre o módulo de Arcosáurea. Nas últimas aulas, a gente viu a relação que existe entre as aves e os crocodilianos. Também vimos que as aves descendem de um grupo de dinossauros saurísticos, particularmente dos Theropoda, dromaeosaurideus, que já eram dinossauros emplumados. E nessa aula a gente vai focar nas aves modernas, fazendo aí uma caracterização deste grupo e também falando um pouco sobre a sua diversidade biológica. A gente pode dizer que, de uma forma geral, a filogenia das aves está em construção. Existem diversas propostas de classificação baseadas em várias filogenias, e aqui eu trouxe como exemplo um artigo publicado na Nature em 2015 por Prum e colaboradores. Neste artigo, os autores trazem uma filogenia bastante abrangente sobre as aves. E aí vocês podem ver que as aves atuais estão divididas em dois grandes grupos, as Paleognatherae, aqui na esquerda, né, e as Neognatherae, ok? Então, Paleognatherae e Neognatherae. A gente sabe que hoje existem mais de 10.000 espécies de aves descritas e elas representam a linhagem mais diversificada de tetrápodes viventes. Talvez por essa razão existe essa dificuldade maior em estabelecer um pouco mais de robustez as relações filogenéticas entre as principais linhagens das aves. Resumindo, essa é a filogenia que a gente tem, tá? Nós temos aqui que as aves atuais elas se dividem em dois grupos, né? Paleognatherae, como um grupo irmão de Neognatherae. As aves Paleognatherae são representadas pelo grupo dos Strutioniformes e os Notopaleognatherae. Os Strutioniformes são representados aqui pelos avestruzes e os Notopaleognatherae pelas emas, né? Pelos iambus e pelos casuares. As Neognatherae são divididas em Galoancerae, e aí nós temos aí dois representantes ou duas ordens principais, os Anseriformes, representados pelos patos, pelos cisnes, pelos gansos, e o grupo dos Galiformes, representado pelos galináceos, né, pelos galos, por exemplo. E, por outro lado, aqui nós temos Galoancerae como grupo irmão de Neoaves. Neoaves representam aí cerca de 95% de toda essa diversidade que eu falei, né, das 10.000 espécies, praticamente 9.500 estão incluídas dentro das neoaves. E agora, o que diferencia, de uma forma bem básica, as Paleognatherae das Neognatherae? Então, a classe aves está subdividida em duas superordens. As Paleognatherae, como eu falei, que são as aves ratitas e os tinamiformes. Nesse caso, o vômer das Paleognatherae é bem maior, né? Elas possuem um vômer bem grande, que é ligado aqui, olha, aos pterigoides e aos palatinos. Já no caso aqui das Neognatherae, elas representam o restante das aves modernas, em que o vômer é muito mais reduzido, ou inclusive até mesmo ausente, sem ligação direta entre os pterigoides e os palatinos. Então essa seria basicamente a diferença entre Paleognatherae e Neognatherae. Eu acho que vale a pena destacar aqui nessa filogenia que praticamente existe um consenso sobre esses principais grupos, né? Pelo menos essas relações que estão indicadas nesta árvore desse slide. Mas o grande problema está no grupo das neoaves, né? Como eu apresentei nessa filogenia aqui proposta por Prum em 2015, vocês observem que Neognatherae está dividido em dois grupos, né? Os Galoancerae, tá? Como grupo irmão de neoaves. Então todos esses grupos aqui, ó, desse ponto para a direita, são agrupamentos dentro de neoaves. Então aqui a filogenia é tão grande que aqui a figura foi cortada, né, que eu fiz uma colagem, então eu só agrupei essas duas imagens aqui. Mas há uma continuação. Então todos esses agrupamentos que estão indicados aqui, olha, com essas cores diferentes, são agrupamentos de neoaves. E talvez aqui seja o ponto mais crítico, em que nem todos os estudos apontam as mesmas relações entre estes agrupamentos. A partir de agora, a gente vai fazer um levantamento geral sobre as principais características das aves e eu vou indicar também alguns caracteres diagnósticos. As aves são animais endotérmicos e homeotérmicos, podendo manter a temperatura corporal em torno de 40 e 42 graus. São animais emplumados e todas as espécies apresentam um corpo recoberto por penas. Mas vamos lembrar que as penas são muito mais anteriores ao surgimento das aves. Tanto é que nós já vimos que o voo, as penas e as aves não são sinônimos, lembram disso? São animais ovíparos
Nem todas as espécies são ovíparas, são animais bípedes e possuidores de um bico córneo. Esse bico córneo também já foi encontrado lá em linhagens mais antigas de dinossauros ornitísticos, inclusive. Os pés são exclusivamente digitígrados. E o que isso significa? Que estes animais eles não se movimentam apoiando a planta dos pés no chão. São animais que se deslocam utilizando a ponta dos dedos. Então são digitígrados. As aves são animais construídos para voar. Essa expressão está em aspas porque a gente sabe que na evolução não existe objetivo. O que eu quero dizer aqui é que existem diversas adaptações no corpo das aves que permitem que estes animais consigam voar. Por exemplo, a presença de penas, que são estruturas leves e aerodinâmicas. Existe também uma extensa fusão e uma redução de ossos para aumentar a resistência e dar também maior leveza ao esqueleto. Como nós já vimos, os ossos são pneumáticos e essa característica também já foi encontrada lá no grupo dos Pterosauri, então não é exclusivo das aves, nem inclusive os próprios dinossauros terópoda também já apresentavam ossos pneumáticos. Então vamos lembrar, gente, que muitas das características que nós encontramos nas aves atualmente não são exclusivas deste grupo, porque muitas delas já foram encontradas em linhagens muito mais antigas. Então os ossos são pneumáticos também para dar essa leveza e muitos desses ossos são invadidos por sacos aéreos, aumentando inclusive a leveza do esqueleto. Existe também uma redução progressiva da cauda. Então, ao longo da linhagem dos dinossauros saurísticos, dos terópoda para frente, em especial dos dromeossaurídeos, existe uma tendência da redução da cauda. E aí, no caso aqui das aves, nós vamos ver daqui a pouquinho que essa cauda ela vai ser tão encurtada e ela vai dar origem a uma outra estrutura chamada pigóstilo. Também ocorre perda de órgãos internos, especialmente que a bexiga e o ovário direito nas fêmeas. O bico das aves não apresenta dentes, né, e existem diversas funções, então formatos, a morfologia do bico é bastante variada. Isso reflete nos nichos alimentares das espécies. E como são animais que voam, haveria, portanto, um limite de massa para que elas consigam executar essa tarefa. Nas aves viventes, esse limite de massa corporal está em torno de 16 quilos. Então, como exemplo, aqui nós temos as abetardas, os cisnes e as cegonhas, que são aves bastante grandes, mas que ainda conseguem voar. A maior espécie de ave voadora que você tem notícia que já viveu no nosso planeta é a Argentavis magnificens, que ocorria na região da Argentina, pesava cerca de 70 quilos, com 7 metros de envergadura de asa. Então, realmente, era um animal extremamente grande para conseguir realmente atingir o voo batido. Vamos reforçar aqui que os ossos longos das aves são pneumáticos. O que isso quer dizer? Existem espaços que são preenchidos por ar, que vai tornar estes ossos ao mesmo tempo resistentes e leves. Os principais ossos pneumáticos das aves são o húmero, una, externo, algumas vértebras e o crânio. Existem também processos uncinados nas costelas que vão permitir a ligação de músculos, oferecendo aqui maior firmeza ao esqueleto axial, né, e apendicular. Existe aqui agora a presença de um sinsacro, que é a união de vértebras, né, com a cintura pélvica, também dando um pouco mais de rigidez. Vamos lembrar que esses animais precisam amortecer choques mecânicos que eventualmente podem ocorrer ao longo do voo, né, seja na aterrissagem ou até mesmo na decolagem. Agora nós temos um pigóstilo, que é formado pela união de algumas vértebras caudais, e o pigóstilo mais outras vértebras caudais vão dar sustentação às penas da cauda. O esqueleto também sofreu um grande alongamento da região do externo, né, e agora nós temos uma quilha bem ampla, bem formada, então é o externo quilhado, e esse externo, essa quilha, vai ser a superfície para a ligação dos músculos do voo, então, portanto, é uma estrutura muito importante para as aves que voam, embora nem todas as aves que apresentam um externo quilhado voam. Os pinguins apresentam também um externo quilhado, mas são aves que não voam. A clavícula ela vai estar fundida na forma de uma fúrcula, que a gente chama de ossinho da sorte, né, que serve aqui também para proteção dos músculos do voo. E também observamos a redução do número de dedos das mãos, como a gente viu na evolução do grupo dos dromeossaurídeos, tá? Até chegar nas aves. Então essa tendência já foi observada bem mais anterior ao surgimento das aves modernas. Existem dois músculos que são importantes para o voo, os músculos peitoral e supracoracoide.
Esse músculo peitoral ele vai ser útil para poder abaixar as asas, e o supracoracoide ele vai elevar as asas. Esse supracoracoide ele vai estar sempre abaixo do peitoral, né? Então o supracoracoide ele vai estar abaixo da peitoral. E esse supracoracoide ele vai estar ligado por um tendão à superfície anterior do húmero, tá? E ambos os músculos estão ligados à quilha do externo. Daí a importância desse externo expandido, formando aqui uma quilha bastante pronunciada, justamente para o posicionamento dos músculos do voo. Nas pernas, existe uma maior concentração muscular na região da coxa e uma menor concentração muscular no tibiotarso. Lembrando que os tendões ligam estes músculos aos pés e os dedos. É interessante notar um comportamento muito comum entre as aves, né? Então, do empoleiramento, da capacidade de empoleirar. Não é necessária a contração muscular durante o empoleiramento da ave. Existe um sistema de tendões que vai fechar os dedos ao redor do puleiro somente com o próprio peso da ave. Eles estão presos antes da articulação do joelho e depois da articulação do tarso metatarso, que seria a canela da ave. Então isso permite que as aves consigam adormecer enquanto estão empoleiradas. Então elas não precisam estar ativas para conseguir empoleirar. Basta, né, o próprio peso para acionar esse sistema de tendões que vai fechar os dedos ou os artelhos dos animais no puleiro. Existem músculos vermelhos, né, que estão associados aí à atividade aeróbica, né, então tem bastante mioglobina concentrada, e os músculos brancos que apresentam pouca mioglobina, né, que está associado com a atividade anaeróbica. Então quem já cozinhou frango já viu, né, que você tem regiões musculares muito mais avermelhadas do que outras regiões, por exemplo, que o peito do frango, né, o frango que é um animal que não voa ativamente. Então essa região, essa carne aqui, esses músculos são bem menos avermelhados. Enquanto a coxa, por exemplo, ela é bastante avermelhada porque ela está associada com a atividade aeróbica. As penas têm uma provável origem a partir das escamas dos ancestrais reptilianos. As penas são produzidas em folículos na pele e inicialmente elas surgem como canhões, também chamados de cartuchos, quando ainda estão em formação. Existem regiões no corpo das aves que nós temos penas e regiões que não têm penas, né? As regiões plumadas são as regiões de pterilas e as regiões sem penas são chamadas de aptérias. Ratitas, pinguins e os colídeos, que são os coliformes, não apresentam áreas aptérias. Então eles têm uma distribuição muito mais homogênea de penas ao longo do seu corpo. As penas apresentam um eixo de sustentação nessa região mais mediana aqui, então ela percorre longitudinalmente a região da pena. Também apresenta um cálamo, que é a própria área da raque, só que ela vai estar inserida no folículo da pena, né, na pele das aves. Existe um vexilo, né, ou vexilos, que ela é formada por um conjunto de barbas e bárbulas. Essas barbas são as ramificações laterais da raque. E as bárbulas, elas são importantes porque vão dar um aspecto penáceo ao vexilo e apresentam ganchos que prendem-se uns aos outros. Então, às vezes, as penas podem ficar desorganizadas ou desalinhadas. As aves conseguem utilizar os seus bicos para endireitar suas penas. E, nesse caso, elas conseguem manter esse aspecto penáceo, mesmo que as penas estejam desalinhadas. Então, esses ganchos das bárbulas são importantes para manter essa estrutura firme das penas. Os vexilos podem ser simétricos ou assimétricos. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem que esse vexilo aqui, olha, essa é uma pena de contorno, né? Muito provavelmente ela vai cobrir as asas das aves, e ela tem dois lados que são desiguais, né? Esse lado aqui é mais largo do que esse lado. Então os vexilos são assimétricos nessa imagem, mas também podem ser simétricos. Nas aves modernas, as penas que estão mais associadas ao voo, elas têm vexilos assimétricos. E existem regiões aqui mais proximais dos vexilos que são plumáceas. Essas regiões elas têm como principal função o próprio isolamento térmico. Então, se vocês, né, pegarem uma pena, vocês observem que essa região aqui, mais apical, ela é mais rígida, ela é mais firme, mais dura, né? E essa região mais proximal, que mais próximo do cálamo, ela é mais macia, mais leve, né? Ela é mais plumácea. Tem um aspecto de uma pluma, justamente para aumentar a área
de cobertura do corpo, aumentando aí o isolamento térmico do animal. Existem diversos tipos de penas e essa classificação é bastante útil quando a gente vai falar um pouco da sua biologia. Então existem penas de contorno, por exemplo essas aqui, né? São penas que recobrem o corpo das aves e funcionam também não só na termorregulação, mas também no voo. E aí vocês observem que são penas o quê? Com vexilos assimétricos, né? Existem aqui as semiplumas, que apresentam aqui uma estrutura intermediária entre as penas de contorno e as plumas. Elas geralmente ficam escondidas entre as penas de contorno e funcionam também na termorregulação. Existem as plumas que apresentam uma raque curta ou ausente, né? E aí também tem a função de termorregulação, produção de pó ou em formato de pincel, que está associado à glândula uropigiana. O quarto tipo de pena são as cerdas. São rígidas e com barbas apenas na região proximal. Funcionam para a captura de presas, em geral ficam mais próximos ao redor do bico, ou para proteção dos olhos, como pestanas. E por fim, existem as filoplumas, que são muito mais finas, muito alongadas e com barbas apenas na região distal, com a função sensorial. Aqui nós temos um resumo da morfologia das penas. Então vocês podem comparar essa figura aqui à esquerda com a descrição à direita. Nós temos as penas de contorno, que apresentam vexilos simétricos, possuem partes plumuláceas e penáceas. Nós temos as remiges, que são as penas de voo das asas. Então as penas que recobrem as asas são chamadas de remiges. Tem um aspecto penáceo e geralmente com vexilo assimétrico. Então observe que nós temos aqui um lado mais curto e um lado mais largo. As rectrizes são as penas de voo da cauda, então todas as penas que vão cobrir a cauda são chamadas de rectrizes. Apresentam uma estrutura similar às remiges, ou seja, as penas das asas, mas também possuem vexilos assimétricos, mas não tão acentuados como as penas das asas. Temos as semiplumas, que são penas intermediárias entre as penáceas e as totalmente plumáceas, sempre vão possuir uma raque, raramente ficam expostas e estão presentes abaixo das penas de contorno. E por fim nós temos as plumas nos adultos, são extremamente plumáceas, sem essa raque. Então a raque, né, esse eixo principal da pena, ela não existe e tem a função de isolamento térmico. Agora eu vou apresentar para vocês alguns tipos de penas que são um pouco mais especializadas. Aqui no caso das plumas, que estão associados aos indivíduos mais jovens, chamados de ninhegos. Essas plumas dos ninhegos são estruturas muito mais simples que as plumas dos adultos, mas são bastante parecidas, né? Em geral são menores e são substituídas pelas penas de contorno emergentes nos juvenis. As penas de pó são penas especiais em que as barbas vão se desintegrar em um fino pó que vai auxiliar na limpeza e na impermeabilização das penas. São únicas penas a crescer continuamente e nunca sofrem muda. Garças possuem grandes concentrações na região peitoral. Temos também as cerdas, que são penas de contorno sem vexilo. Geralmente são encontradas na cabeça, né, como eu falei anteriormente, aí, olha, em torno dos olhos, no bico, nas narinas, servem para proteção como órgãos sensoriais em aves insetívoras e também podem auxiliar na captura de alimento. E por fim nós temos as filoplumas, que são extremamente alongadas, delgadas, semelhantes a fios de cabelo. Estão ligadas a órgãos táteis no tegumento das aves e monitoram o posicionamento das demais penas de contorno. São muito presentes nas bases das asas, pois também monitoram a posição e o movimento individual das remiges durante o voo. Então, pessoal, para reforçar um pouco mais sobre a morfologia das penas e a disposição destas no corpo das aves, lembre-se que as remiges são as penas das asas, as rectrizes são as penas da cauda, e esses dois tipos são penas de contorno, e o terceiro tipo, as tectrizes, são penas do próprio corpo, que podem ser penas de contorno, semiplumas e plumas. Então lembre-se que numa pena de contorno, em especial as remiges, nós temos aqui os vexilos, que tem o vexilo de ataque, que vai dar maior velocidade ao voo, e o vexilo de ataque é mais estreito que o vexilo de arrasto. Então esse lado aqui, por exemplo, é o vexilo de arrasto, ele é muito mais largo. Esse outro lado aqui é o vexilo de ataque, ele é mais estreito, mais curto. E a raque é o eixo central que vai dar sustentação às barbas e às bárbulas, né? E ela vai estar inserida aqui
na região do cálamo, nos folículos da pele das aves. As penas são compostas de beta-queratina e, quando estão prontas, basicamente são estruturas mortas. A coloração e as formas são muito variadas, apresentam pigmentos ou cores que são estruturais, que são resultantes da reflexão dos raios solares. Como existe uma grande diversidade de pigmentos, a gente pode observar entre as aves as cores que são pigmentares, né? Por exemplo, a melanina, que vai dar um aspecto mais preto ou cinza, e também algumas tonalidades de marrom. Existem os pigmentos do tipo de carotenoides, que dão uma coloração laranja ou avermelhada ou até mesmo amarelada. As porfirinas, que são basicamente rosa e vermelho. E temos também as cores estruturais, que vão dar a cor verde, azul, prateado, dourado, né? E até mesmo as cores iridescentes, que geralmente a gente observa nos beija-flores. Essas cores estruturais são formadas por cristais de queratina que vão produzir uma refração da luz, gerando aí essa coloração. E aí vocês podem ver nessa imagem diferentes tipos de pena com diferentes colorações. Isso aqui é resultado de milhões e milhões de anos de seleção sexual praticado pelas fêmeas, e esse é o produto final dessa evolução excepcional. As aves sofrem mudas constantes de suas penas e toda vez que uma pena se desgasta, ela é trocada. Elas sofrem pelo menos uma muda todo ano, mas algumas espécies podem sofrer de 3 ou 4 mudas. A importância da muda está associada com a manutenção da capacidade do voo, da termorregulação e do comportamento sexual, em especial para a corte ou para o display sexual e também para a proteção. Existem tipos de muda diferentes, né? Pode ser total, parcial e a muda de fuga. E as mudas das asas e da cauda geralmente ocorrem de dentro para fora. Existe um tipo especial de regiões de aptéria no corpo das aves que estão associadas às placas de incubação. Então são chamadas também de aptérias temporais, que vão se desenvolver na região peitoral das aves e também na região abdominal, especialmente durante o período de incubação. Ocorrem algumas alterações hormonais que vão causar a queda das penas de contorno e também das plumas dessas regiões. A pele também torna-se muito mais vascularizada e também um pouco mais grossa, e em contato direto, a fêmea é capaz de transferir mais calor para esses ovos. As penas têm várias funções, como a termorregulação, a proteção ou camuflagem. Então existem espécies que se camuflam no ambiente, a coloração das suas penas são crípticas, né? Então elas se confundem com o substrato no qual elas ocorrem. Também para a flutuação nas espécies que ocupam os ambientes aquáticos, obviamente para o voo, embora o voo tenha surgido muito mais anteriormente ao surgimento das aves. Então nós já vimos isso na aula sobre a origem das aves, que penas, voo e aves não são sinônimos. E obviamente para as interações intra e interespecíficas, aqui no caso para o reconhecimento de espécies, né, dos parceiros sexuais em potencial, e para a comunicação social. O voo das aves modernas só é possível em razão da presença de penas, de um corpo mais aerodinâmico, da presença de ossos pneumáticos que permitem que o esqueleto fique mais leve, de uma musculatura peitoral bem desenvolvida, né, daqueles músculos que estão inseridos na quilha do externo, e também de um sistema respiratório muito eficiente, que pode manter altas taxas metabólicas, e de um coração tetracavitário. As aves podem realizar o voo planado, que é um voo sem o batimento constante das asas, né? Isso está associado com a economia de energia. As aves podem saltar de áreas altas, como penhascos, abrir e esticar as asas e se utilizar de correntes aéreas quentes para poder ascender, ganhando aí altitude. O voo também pode ser batido, nesse caso ele é resultante, né, do bater de asas, e as penas da ponta da asa geram a propulsão e as da região proximal da asa geram a sustentação. Existem dois tipos de forças que podem promover a sustentação do voo das aves. Por exemplo, a força de ascensão, que é aquela que vai elevar a ave do chão, e a força de arrasto, que é aquela relacionada à força de atrito da ave com o ar. Se vocês observarem, em um corte transversal, a asa ela é aerodinâmica e apresenta aqui uma discreta superfície côncava na região inferior. O bordo de ataque da asa em contato com o ar faz que esse ar flua para cima e para baixo, só que em velocidades diferentes.
O ar que flui para cima, na região superior, ele vai fluir de maneira muito mais rápida, então ele passa muito mais rapidamente aqui, mas com uma pressão muito menor. O ar que vai passar pela região côncava, ele vai passar muito mais vagarosamente, mas vai criar uma pressão muito maior, dessa forma criando a força de ascensão. Então essa força de ascensão ela é criada por uma diferença de pressão entre a superfície dorsal e ventral, que é mais côncava, né? Isso aí é formado pelo ângulo de ataque da asa, e essa diferença de pressão cria a força de ascensão. E a relação ascensão-arrasto de um aerofólio, como é a própria asa das aves, é determinada pelo ângulo de inclinação e a velocidade do ar. Então, de uma forma geral, a velocidade alta está associada com um pequeno ângulo de ataque e uma velocidade mais baixa a um menor ângulo de ataque. O ângulo de ataque das asas é tão importante que isso pode criar uma turbulência na superfície superior da asa e também o stall. Stall seria o momento em que o peso da ave é maior que a força que consegue sustentar o voo, e nesse caso a ave tende a cair. Esse ângulo de ataque que promove uma turbulência e o stall ele está próximo dos 15 graus. O stall pode ser retardado ou até mesmo evitado, estabelecendo-se uma fenda na asa junto ao bordo de ataque. Essa estrutura direciona uma camada de ar que vai se deslocar rapidamente através da superfície superior da asa. Nas aves, elas desenvolveram pelo menos dois tipos de fendas nessa região das asas, que seria a região da álula, que vai permitir um maior refinamento da manobrabilidade das asas, evitando esse stall, por exemplo. E o segundo tipo de fenda são as fendas entre as rêmiges primárias. Então, que observem nessa imagem as fendas que ocorrem entre as rêmiges primárias que vão ajudar a evitar o stall. E aqui está a álula, né, que é essa região que vai dar também maior capacidade de ajuste do ângulo de ataque, evitando, portanto, o stall. As aves apresentam um sistema respiratório bastante sofisticado e talvez único entre os vertebrados viventes. Os pulmões parabranquiais são eficientes na troca respiratória. Os parabrônquios, ao invés de terem alvéolos de fundo cego, são tubulares que permitem um fluxo de ar constante através deles. Existem cerca de 6 a 12 pares de sacos branquiais entre as espécies de aves, sendo que a maior parte tem 9 pares. E esses sacos não têm epitélio respiratório, né, e simplesmente ele tem como funções aí, olha, armazenar o ar ou também dissipar o calor no corpo e diminuir o peso das aves. Lembre que esses sacos aéreos eles ocorrem também de maneira não homóloga, mas independentemente, lá nos pterossauria, que também tem a mesma função de termorregulação, de reduzir o peso do animal durante o voo. Então, são características bem interessantes que a gente pode apontar que surgiram de forma independente. O fluxo de ar nas aves ocorre de maneira contínua e unidirecional. Então, esse ar ele vai entrar no circuito brônquico, né, e também ele vai entrar nos sacos aéreos posterior e abdominal. Depois ele vai entrar no sistema pulmonar, né, invadindo os sacos aéreos anteriores e os sacos aéreos interclaviculares. E por fim vão ser lançados para o exterior. Então, como eu falei, esse fluxo de ar ocorre de maneira contínua e unidirecional pelos parabrônquios. Existem capilares que estão posicionados em sistema de contracorrente, que vão aumentar a eficiência de troca respiratória. As aves não têm diafragma, mas como é que elas conseguem fazer, então, essa amplificação da região peitoral? Durante a inspiração, existe um abaixamento do externo e durante a expiração ocorre uma elevação do externo e compressão das costelas. Então lembre-se que as aves apresentam um coração tetracavitário com separação total do sangue. Existe uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica. As hemácias das aves são convexas e nucleadas, diferente das hemácias dos mamíferos, e o arco aórtico direito vai se dirigir para a aorta dorsal. Lembrando que o arco aórtico esquerdo nos mamíferos é que vai se dirigir para a aorta dorsal. O sistema excretor das aves é formado por 2 rins metanéfricos, a urina vai ser processada nos rins, vai ser levada pelos ureteres e, por fim, eliminada através da cloaca. Lembre-se que as aves não apresentam bexiga urinária, exceto os avestruzes. Como produto do metabolismo, as aves vão excretar o ácido úrico, e é fácil de identificar esse tipo de excreta nitrogenada, lembrando que o ácido úrico ele é bastante econômico, né? Ele não precisa de muita água para ser liberado.
E existem glândulas supraorbitais de sal em aves marinhas, né, que servem para poder eliminar o excesso de sal. O sistema digestório é formado por uma boca, um esôfago, associado aqui a uma região do papo, um estômago, um proventrículo, onde vai ocorrer a digestão química, e a moela, que vai ocorrer a digestão mecânica, o intestino e a cloaca. Lembre-se que as aves não apresentam dentes, nesse caso a moela vai assumir a função de triturar o alimento, o papo pode estar ausente em algumas espécies, e o comprimento do intestino vai refletir os hábitos alimentares de várias espécies. Em geral, nas espécies carnívoras, o intestino tende a ser mais curto e sem os secos, nos herbívoros, o intestino muito mais longo e com secos, exceção nas corujas, em que os intestinos são muito longos e com secos, né, e apresentam também uma atividade glandular. Lembre-se que as corujas são carnívoras. Uma outra característica muito marcante das aves é a presença de bicos, e os bicos também refletem bastante os nichos alimentares de várias espécies. Então existem diferentes formatos, dependendo aí do hábito alimentar de cada grupo. Os bicos têm uma constituição córnea, né, formada por queratina, e eles são formados por duas estruturas, a maxila superior, chamado de rinoteca, a maxila inferior, ou mandíbula, chamada de gnatoteca, e as duas maxilas juntas formam a ranfoteca das aves. Então a ranfoteca é a combinação da rinoteca, que é a maxila superior, né, e a gnatoteca, que é a maxila inferior, ou mandíbula. Os bicos podem ser isognáticos, braquiognáticos ou prognáticos, de acordo com a sua curvatura e o comprimento. Os machos apresentam testículos pares, que são bem desenvolvidos durante a época reprodutiva, só que na época não reprodutiva, esses testículos ficam latentes e não são funcionais. Pelo menos a maioria das fêmeas, apenas o ovário esquerdo apresenta-se desenvolvido. Existem glândulas envolvidas também na formação da casca do ovo. A fecundação interna pode ocorrer com ou sem o auxílio de um órgão intromitente, né, de um falo. E esse órgão intromitente ele está presente em apenas 3% das espécies das aves. Todas as aves são ovíparas, que apresentam tamanhos e cores variáveis, então vocês conseguem ver aqui nessa imagem. A casca é formada basicamente por carbonato de cálcio, mais fosfato de magnésio, mais um pouco de colágeno para dar um pouco mais de resistência e elasticidade. A casca ela é cheia de poros, então existe uma porosidade para permitir a troca gasosa entre o ambiente interno e externo. As cores dos ovos são pigmentos derivados de hematina de células sanguíneas velhas que são quebradas e reaproveitadas no fígado. E aí nós temos aí as orporfirinas, que são mais amarronzadas, e as aocianinas, que são azuis e verdes. Os ovos são bastante característicos. Existe aqui, no caso, um dente do ovo para quebrar a casca nos filhotes e um músculo associado na região nucal aqui para poder quebrar a casca do ovo. E geralmente ele vai desaparecer assim que essa tarefa é cumprida. Tá? Então lembrando que as aves são animais amnióticos e apresentam aqueles anexos embrionários, né? A visão das aves é bem impressionante, né? Existe uma grande acuidade visual, os olhos são grandes e quase imóveis e precisam girar a cabeça para varrer o campo visual. São animais capazes de enxergar cores, e eles têm cones e bastonetes na região dos olhos. Existe uma estrutura única entre as aves, que é o pecten, formado por capilares sanguíneos, está localizado na retina, onde o nervo óptico se origina. A função ou as funções principais é a nutrição das células na retina, redução da claridade, né, serve como um espelho para a visualização de objetos acima da ave, ou também para ponto de referência visual, além de outras funções. E algumas espécies podem apresentar um tapeto lúcido e anel esclerótico. Esse tapeto lúcido que dá esse aspecto fluorescente, né, durante a noite, então fica com os olhos brilhantes durante a noite. Então, esse tapeto lúcido permite que esses animais consigam enxergar um pouco melhor em ambientes mais escuros. A posição dos olhos na cabeça reflete os hábitos das aves, especialmente os hábitos alimentares. Nas espécies herbívoras, os olhos em geral são laterais, porque permite uma visão muito mais ampla. Nas espécies carnívoras, os olhos geralmente ficam mais à frente da cabeça para promover uma visão binocular. Em Scolopax, da família Charadridae, ele apresenta os olhos nas laterais da cabeça, que vai permitir uma visão binocular para frente e para trás. Como exemplo, aqui nós temos
A águia, né, que apresenta aqui 45 graus de visão binocular e 147 graus e meio de visão monocular. O pombo tem 24 graus de visão binocular e cerca de 158 graus de visão monocular. E esse animalzinho aqui, o Scolopax, ele tem 10 graus e 15 graus de visão binocular e 167,6 graus de visão monocular. Então são aspectos muito interessantes da ecologia desses animais que está associado com o seu hábito alimentar. No caso das aves marinhas, elas apresentam uma membrana nictitante, né, para proteger os olhos. E algumas espécies também conseguem enxergar no espectro do ultravioleta, como por exemplo o falco tinunculus. Ele consegue localizar suas presas observando as trilhas que eles deixam a partir das suas fezes e da própria urina. As corujas apresentam uma capacidade auditiva muito melhor do que as outras aves. A membrana timpânica, a cóclea e o centro auditivo cerebral são bem maiores. Observem que elas apresentam um disco facial e uma assimetria craniana que permite melhor captação e localização da fonte sonora. O ouvido esquerdo capta sons que se originam acima do nível da cabeça e o ouvido direito vai captar os sons que se originam abaixo do nível da cabeça. E diferenças de centésimos de milissegundos entre a chegada do som no ouvido direito e o esquerdo são percebidos pelas corujas. Duas famílias de aves cavernícolas utilizam a ecolocalização para a orientação. As famílias Apodidae, os apodiformes, e a família Steatornithidae, da ordem Caprimogiformes. O olfato pode ser bom ou ruim, dependendo aí da espécie. O bulbo olfatório no cérebro é bom indicativo do papel do olfato na vida de uma ave. Quanto maior for esse bulbo olfatório, mais importante é o olfato. Espécies com bom olfato geralmente vivem em colônias e nidificam no chão, são carnívoras ou piscívoras e estão associadas à água. Por exemplo, o kiwi, Apteryx, o urubu de cabeça vermelha e o Aetia cristatella. Esse Aetia cristatella, ele produz um odor semelhante à tangerina durante a época reprodutiva, e esse odor é produzido na região do pescoço. As aves também são conhecidas pelo seu canto, pela sua vocalização. E a siringe é a própria estrutura que vai produzir esse som. E ela está localizada aqui na região inferior da traqueia, tá? Onde ela se bifurca em brônquios. É um conjunto de membranas e músculos, basicamente. O número de músculos seringiais varia nas aves. Nas aves canoras, existem cerca de 5 a 9 pares, e nas aves que não cantam, 2 pares. Os sons são produzidos pela vibração da coluna de ar que vai passar pela estreita passagem seringial. Os cantos são diferentes de gritos e chamados. Então existem os cantos e existem os gritos. O canto, em geral, ele é muito longo e geralmente é exibido pelos machos na estação reprodutiva, embora também as fêmeas possam cantar. Os chamados e gritos são curtos e produzidos por ambos os sexos ao longo de todo o ano. Os machos de inúmeras espécies cantam entre as últimas horas da noite e as primeiras horas do dia. Isso é chamado de coro da madrugada. Então, por que os machos cantam exatamente nesses dois períodos do dia? Existem várias hipóteses que tentam explicar essa vocalização nesses dois momentos. Primeiro, a transmissão sonora ela é mais eficiente durante a madrugada, porque existe pouca interferência de barulhos e ventos. Pode ser que esses machos tenham acumulado muita energia durante o dia, então para gastar essa energia eles vão vocalizar durante a noite. Ou que existem territórios vagos durante a noite, então muitas mortes noturnas podem ocorrer, e cantar logo nas primeiras horas vai garantir a tomada desses territórios sem um dono. Existe uma grande variação do sistema de acasalamento entre as aves. A maior parte delas, 92% aproximadamente, é monogâmica, mas também existem as espécies que são poligâmicas. Dentro da poligamia, as aves podem ser promíscuas, cerca de 6%, poligínicas, 2% ou poliândricas, 0,4%. Os ninhos são variados em forma, tamanho e localização, podem ser montados no solo, na água ou em cima de árvores. A nidificação é muito importante, né? E esse comportamento de cuidado parental é bastante difundido entre as aves. Aliás, entre os Archosauridae, né? Os crocodilianos também têm um grau bem avançado de cuidado parental. Os ninhos oferecem proteção ao frio, ao calor, à chuva e também contra predadores. Cerca de 16% das aves nidificam em colônias. E 98% das aves marinhas nidificam também em colônias. E a nidificação em colônia tem uma vantagem.
né, porque promove ou promoveria maior proteção, principalmente dos ninhos que estão localizados mais centralmente em relação aos demais. Existem dois tipos de niego entre as aves. Niegos são aqueles indivíduos juvenis. Os precociais, ou nidífugos, eles saem dos ovos de olhos abertos, né, e já apresentam grossas camadas de plumas juvenis, já são capazes de andar horas depois da eclosão do ovo. Isso pode ocorrer em aves marinhas, nos galináceos, né, nos pintinhos, por exemplo, patos ou aves que nidificam no chão. E os ovos, em geral, são muito maiores e muito mais ricos em nutrientes. Já naqueles altriciais ou nidícolas, os filhotes eles vão eclodir dos ovos ainda cegos e virtualmente nus, desprovidos de penas. Requerem longos períodos de atenção, de alimentação e também de cuidado parental um pouco mais dedicado. Então o investimento em energia para cuidado parental é muito maior. Geralmente ocorrem em aves que nidificam em árvores e cavidades e os ovos, em geral, são menores. Os ninhos podem ser abertos, né? E no caso dos ninhos abertos que são próximos ao solo, a incubação, em geral, é mais curta. E os ninhos abertos que são mais afastados do solo, a incubação pode ser mais longa. Nos ninhos que são fechados, seja com material vegetal ou argila, né? Barro, enfim, os ninhos são afastados do solo e a incubação pode ser bastante longa, né? Está associada aí com a questão da proteção. Então, em ambiente mais protegido, em geral, a incubação é mais longa. Em ambiente mais exposto à ação de predadores, a incubação, em geral, é mais curta. Então, essa incubação ela tem como principal papel fornecer calor para o desenvolvimento dos ovos. Você tem aquela placa, né, de incubação que ocorre na época reprodutiva, justamente para transferir calor para os ovos, para aumentar, né, o ritmo de desenvolvimento dos ovos. Essa é uma tarefa que pode ser exclusiva da fêmea, na maior parte dos casos, ou pode ser exclusiva dos machos, na menor parte dos casos. Nos jassanãs, por exemplo, são os machos que cuidam dos filhotes e as fêmeas, literalmente, elas deixam essa tarefa para o macho. Ou pode ser dos ambos, né, de ambos progenitores, de ambos os indivíduos, tanto o macho quanto da fêmea. O cuidado parental, ele afugenta alguns predadores. Existem alguns comportamentos muito peculiares que a gente consegue observar em aves, em que as fêmeas conseguem literalmente afugentar alguns predadores. Podem ser fêmeas muito menores que os predadores, mas elas conseguem afugentar essas ameaças. A duração do período de incubação varia muito entre as espécies, né? Varia de 10 a 80 dias, mas tem outras variações também. E existem algumas influências de fatores ecológicos na própria incubação. Então, como eu falei, um grande risco de predação pode favorecer um rápido desenvolvimento dos ovos. Ou seja, quanto menos tempo o ovo ficar exposto, menor a chance dele ser predado. Só que em ambientes com maior chance de predação, esse tempo, né, de incubação em geral é menor. Então, pessoal, resumindo um pouco sobre essa história de nidificação. Nas aves nidíficas, não se esqueçam que os filhotes são bem desenvolvidos, o corpo é coberto por plumas, já tem uma capacidade de andar e correr atrás dos pais, então o bicho é bastante já independente. Há uma capacidade também de natação e alimentação sozinhos, tá? Então, exemplo aí dos pintinhos, né? Mas também ocorre entre outros grupos, além dos próprios galiformes, como os tinamiformes, os anseriformes e também nas emas, né? No reiformes. As aves nidícolas são caracterizadas por filhotes que nascem desprovidos de pena, nascem nus, sem plumas, às vezes com algumas penugens. Após a eclosão dos ovos, os filhotes ficam ainda muito desprotegidos, então eles precisam muito ainda da atenção dos pais. Então, portanto, precisam ser alimentados e receberem muito cuidado parental. Podem permanecer no ninho por até 15 a 45 dias, né? Exemplo aí os falconiformes, ciconiformes e os piscitaciformes, que são os papagaios. Os pés também podem refletir muito o hábito da espécie, assim como os bicos. Eles são adaptados para andar, correr, nadar, empoleirar, capturar, caminhar sobre qualquer tipo de substrato, seja na própria vegetação aquática e até mesmo para trepar. Então nós temos aqui, olha, uma variação enorme dos tipos de pés. Os pés podem ser classificados de acordo com a posição dos dedos. Então existem pés anisodáctilos, os 4 dedos com tamanhos diferentes, só que o hálux, o dedo 1, ele é caudal, e os 3 outros dedos são craniais,
E aí dá para ver aqui, né? O dedo 1 ele é para trás e os 3 outros dedos ficam para frente, né? Voltados para frente. Isso pode ocorrer nos galiformes e nos passeriformes, nos passarinhos, né? Nos galiformes, enfim. O pé do tipo zigodáctilo, os dedos 2 e 3 são mais craniais, ou seja, para frente, e os dedos 1 e 4 ficam mais para trás, né? São posteriores. Exemplo, os piscitaciformes e os pisciformes. Os pés heterodáctilos são muito semelhantes aqui, olha, com os zigodáctilos, né? Mas eles ocorrem nos trogoniformes, surucuás, por exemplo. Os pés também podem ser sindáctilos, nesse caso eles são também semelhantes aos zigodáctilos, só que os dedos 2 e 3 eles são unidos na base por uma membrana, eles ficam mais ou menos unidos, né? O dedo 2 e o 3, mas eles têm uma disposição um pouco semelhante aqui com os pés zigodáctilos. Exemplo aqui os coraciformes. E também temos o dedo pamprodáctilo. Os 4 dedos são craniais, só que o primeiro e o quarto dedos eles conseguem se movimentar para frente e para trás dessa forma aqui. Isso pode ocorrer nos coliformes e em alguns apodiformes. Os pés também podem ser classificados de acordo com a presença de membranas interdigitais e outras adaptações. Por exemplo, os pés podem ser palmados, que é o tipo mais comum, ocorre em patos, gansos e gaivotas. Podem ser totipalmados, todos os dedos são ligados por membrana, como exemplo os pelicaniformes. Podem ser semipalmados, existem membranas curtas entre os dedos 2 e 4, 2, 3 e 4, desculpa, né? Isso ocorre nos maçaricos, nas batuíras e alguns galiformes. Os pés também podem ser lobados, apresentam expansões de pele em forma de lobos, nos mergulhões. E os pés podem ser raptoriais, que apresentam dedos longos, fortes e com garras bem afiadas. Isso pode ser encontrado nos gaviões, nas águias e também nas corujas, são os raptoriais. Os pés também podem ser classificados de acordo com o número de dedos. Existem pés tetradáctilos, né? Exemplo aqui os falconiformes, que apresentam 4 dedos. Pés tridáctilos, as reiformes, né? as emas. Bidáctilos, com 2 dedos, os strutioniformes. A migração é uma outra característica muito marcante entre as aves. Existem espécies que realmente traçam rotas migratórias extensas, intercontinentais. E essa migração se refere ao deslocamento regular, sazonal ou periódico, previsível entre 2 raios de ação ou territórios. Normalmente vai ocorrer entre uma área de reprodução no verão e uma não reprodutiva no inverno. Existem diversos tipos de migração. Aquelas que ocorrem em curta distância, as espécies que vão se deslocar dentro do seu próprio território, né, são aqueles movimentos triviais. Exemplo, beija-flores que migram do alto das montanhas para os vales. Então são deslocamentos dentro do seu próprio território normal de ocorrência. Existem as migrações de média distância. As aves podem percorrer distâncias não tão longas como do sul dos Estados Unidos para o México. Exemplo, alguns maçaricos. Ou algumas espécies podem traçar rotas migratórias muito longas. Nesse caso, elas percorrem distâncias consideráveis, como de um polo ao outro do planeta. Exemplo, Puffinus griseus, né? Ou Sterna paradisia, entre outros. Uma pergunta que é interessante seria a seguinte: por que as aves migram? Existem então várias hipóteses para explicar a migração entre as aves. Elas podem migrar para poder atravessar estações severas, explorando então novas oportunidades de alimentação em áreas um pouco mais amenas. Mas também pode ser em razão de fome, dominância social, falta de local para reprodução, competição intraespecífica, além de outros fatores. E o principal combustível que essas aves vão utilizar durante as rotas migratórias é a presença de gorduras, que estão armazenadas em tecidos adiposos, subcutâneos ou nos músculos, nas vísceras e na própria cavidade celômica. Quanto mais gordura a ave conseguir armazenar, maior a distância ela pode percorrer. Então, para vocês terem uma ideia, entre as aves não migratórias, cerca de 3 a 5% da massa corporal é formada de gordura. Nas aves que são migrantes de curtas distâncias, cerca de 13 a 25% da sua massa corporal é formado por gordura. E nas aves que traçam rotas migratórias consideráveis, cerca de 30 a 47%, ou até um pouco mais da sua massa corporal, é formada por gordura. Então a gordura em si é um combustível muito importante para a migração.
E por fim, as aves podem utilizar diversas formas de orientação ou de navegação durante a sua migração. Existem marcos visuais, como cursos d'água, montanhas ou construções humanas. A bússola solar, né, então elas usam a própria posição do Sol para orientação, ou uma bússola estelar. Algumas espécies podem utilizar a posição das estrelas para orientação. O próprio olfato, utilizam cheiros para orientação, por exemplo, as pardelas e pombos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula bastante curta sobre caracterização e diversidade de aves. É claro que não dá para esgotar o assunto. Na semana que vem, a gente vai dar início à nossa última parte da disciplina, em que nós vamos falar sobre os mamíferos, origem, evolução e diversidade. Então, até a próxima e um grande abraço.